Eu vou falar do tema fraude contra credores e fraude execução. Primeiro, a gente fala da fraude contra credores e depois eu desenvolvo a questão processual da fraude execução, tá? Levantando as diferenças, etc. A gente sabe que toda vez que a gente firma um contrato é buscando o cumprimento dele, né? A gente firma um contrato porque as duas partes entraram no acordo, elas declararam que elas queriam a mesma coisa. E todo contrato nasce para ser extinto, né? Pelo seu cumprimento, pelo cumprimento das obrigações ali pactuadas. Mas a gente também sabe que nem sempre, infelizmente, é isso que acontece. A gente sabe que muitas vezes a coisa foge ali do rumo normal e o contrato acaba tendo uma extinção anômala. E a fraude execução é uma dessas formas de extinção que não seja pelo cumprimento da obrigação. É uma forma de extinção anômala, né? E aí a gente fala que um contrato ele também tem que ter uma livre manifestação de vontade quando ele nasce. E é aí que nasce o problema da nossa questão de hoje. É na declaração de vontade. Porque, na verdade, o negócio fraude contra credores, ele quer ser realizado? Ele quer. Só que só por quem está fraudando, né? O credor prejudicado queria que tudo tivesse acontecido, menos aquilo. Então, é nessa ótica que a gente tem que olhar agora para a extinção. Essa extinção anômala decorrente do defeito na declaração de vontade. Quando a gente fala da declaração de vontade, a gente fala que os vícios eles podem ser classificados de duas formas, como vícios de consentimento e os vícios sociais. Os vícios de consentimento são aqueles defeitos mais fáceis, né, do negócio jurídico, o erro, que é aquele defeito quanto à própria qualidade do objeto. Você quer comprar uma casa, mas você avisou para que serviria aquela casa. Você queria uma casa com tantos metros quadrados, né, que é aquela compra que a gente fala a dimensura. Você quantificou o tamanho da casa. E aí, quando você compra, vai lá com o seu arquiteto, mede a casa tem metade do tamanho que você queria. Então, você errou. Errou quanto à identidade do objeto, você declarou que era aquele objeto. E aí a gente tem o primeiro vício de consentimento. A pessoa se equivocou ali na sua vontade. Vocês estão me ouvindo bem? Melhorou? Vou tentar falar mais alto. Eu fico com medo de bater nele. Sabe italiano, né, gente? A gente fala com a mão e acaba ficando com medo do microfone, que eu ainda não estou muito acostumada com ele. E aí, concluindo o erro, a pessoa sozinha se equivocou quanto à identidade do objeto. Então, ela teve um vício ali na declaração de vontade dela. Aí, segundo vício, defeito do negócio jurídico, por vício de consentimento, a gente pode falar do dolo, que a pessoa, por uma forma ardilosa, se engana. Mas ardilosa porque um dos contratantes age com uma má fé, tentando induzir o outro contratante ao erro, né? E aí, do dolo, a gente volta a falar mais, porque ele integra a fraude. Né? Aí vamos para um terceiro, que a gente poderia falar da coação, que é quando a pessoa é coagida, ou alguém da família dela coagida fisicamente para firmar um negócio jurídico. Aí temos também a lesão, né? Aquela pessoa que sofre uma pressão para falar sobre... para firmar um contrato específico com um banco, por exemplo. O banco está lá, ele distribui as cartas, né? E aí qual vai ser a sua posição ali, o que está contratando? Às vezes, muitas vezes, de lesionado. Se você tivesse olhado melhor para aquela situação, você teria firmado aquele contrato? Não. Né? Então, é esse vício na declaração do consentimento. A pessoa se equivoca, porque ela, analisando aquilo melhor, ela teria consentido aquilo? Não. Né? Aí já falamos de 4, falta falar do estado de perigo. Você está lá com um familiar no hospital, chega naquela primeira financeira que você vê e faz um empréstimo, que você nunca teria firmado na sua vida. É um vício de consentimento, a pessoa não teria firmado esse contrato. Então, até aí, a gente está na declaração de vontade, falando de defeitos que anulam o negócio jurídico. A fraude contra credores, ela não está no vício de consentimento, porque o consentir daquelas partes é exatamente aquele. As partes querem aquilo, elas querem fraudar o credor. É justamente o que elas buscam. Então, na verdade, aqui a gente fala de um vício social. Por que social? Porque é a conduta do nosso cidadão que a gente está analisando nesse momento. Aquela conduta de má fé, né? Aquela conduta que a gente tanto pensa
que as pessoas evitam, né? Eu, quando eu estou agindo, eu sempre penso que eu vou agir com as pessoas como eu gostaria que elas agissem comigo. Mas, infelizmente, eu noto que não é assim que todas as pessoas acabam agindo, né? E a questão da má-fé acaba sendo sempre analisada. Acabei me perdendo um pouco aqui com o volume do microfone. Vocês estão me ouvindo bem? E eu não estou conseguindo. Ah, entendi. Olha lá. E aí eu não me prejudico com as folhas. Desculpe. Então, aí, voltando para o vício de consentimento, ele é, na verdade, uma reprovação... Desculpa, voltando agora para o vício social, ele é uma reprovação da própria sociedade quanto à postura dos contratantes. Eles querem aquilo, eles querem fraudar o credor. Mas a lei, ela admite essa fraude? Não. Ficou ruim o som? Continua ruim. Ixi. Então, na verdade... Eu me perco daí, né? Desculpa, gente. O vício social ele está realmente ligado ao comportamento da parte. Então, a fraude ela está ligada ao querer dessas partes. Elas realmente queriam esse defeito do negócio jurídico, elas queriam esse efeito, né, que era a transferência do patrimônio do devedor para um terceiro, de forma a que o credor ficasse frustrado. Então, o vício social ele é muito mais sério, né? É o que o Venosa fala, é aquele artifício criado com dolo, de forma ardilosa. A pessoa ela fica lá matutando o que ela vai fazer para frustrar o recebimento do crédito pelo devedor, né? Então, é a típica hipótese de que, da renúncia da herança pelo devedor, ele recebe uma herança e deve 100 mil, a herança é de 200, ele vai lá e renuncia a herança. Né? Por quê? De má fé, porque ele não quer pagar, prefere que fique o bem com a irmã, ele usa e por aí vai. Né? Aquela doação que você faz para os filhos com reserva de usufruto antes de pagar suas dívidas. Você está querendo esvaziar seu patrimônio. É a conduta social que é reprovada. Tá? Então, é essa a diferença dos vícios do defeito dos negócios jurídicos. Então, os primeiros, a pessoa quer aquilo. No erro, a pessoa se equivocou, mas se ela soubesse, ela ia ter aquele consentimento? Não. Por isso a gente chama de vício de consentimento. E aqui no vício social, é a conduta do cidadão que é efetivamente reprovada. E aí falta falar do último, sétimo defeito, só para fechar aqui a questão e não ficar em aberto, é falar da simulação, que é a mesma coisa. A pessoa ela quer o ato simulado. Para quê? De novo, para lesar terceiro de boa-fé. Né? Você faz uma simulação com o intuito de que alguém pense que não é aquela empresa que todo mundo já sabe que não presta, e por aí vai. Né? E é essa conduta que o direito hoje tenta evitar. A sociedade como um todo não quer ficar com prejuízo. E é isso que a gente tenta reparar. Aonde consiste a garantia do credor quando ele faz o contrato? No patrimônio do devedor. E é má-fé se ele esvazia esse patrimônio. E é isso que a fraude aos credores tenta evitar. Eu gosto muito também de frisar que a fraude em si ela vai da violação de um princípio básico, que é o de honesti vivere. O que é esse princípio? É o princípio de viver honestamente, que você tem que viver para, de boa fé, adquirir as coisas, fazer o seu capital de giro e não frustrando o recebimento de um crédito, não agindo sempre de forma ardilosa, de forma maliciosa, né? Porque a reprovação da lei ela vem de forma severa, né? Eu gostaria de ler para vocês um conceito de fraude contra credores, né? É todo ato suscetível de diminuir ou onerar seu patrimônio, reduzindo ou eliminando a garantia que este representa para o pagamento de suas dívidas, praticado por devedor insolvente ou por ele reduzido à insolvência. Ou seja, é aquela pessoa que firma um negócio jurídico e, ao longo desse contrato, antes de pagar por essa dívida, ela esvazia a garantia que daria o cumprimento dessa obrigação. Então, pode ser a doação, pode ser a renúncia da herança, pode ser até aquela venda por preço vil para um terceiro, mas qualquer coisa que faça, na hora que ela não pague a sua dívida, que o credor não tenha onde buscar. O artigo 391 do Código Civil,
ele reza: pelo inadimplemento das obrigações, respondem todos os bens do devedor. E aí, gente, quando a gente está falando de fraude contra credores, a gente pensa que é só a compra e venda, porque a compra e venda que é mais fácil, mas aí ele está dizendo todos. Então, a gente pode aplicar isso para um automóvel, a gente pode aplicar isso para ações. Né? Hoje em dia, às vezes, uma sociedade tem um patrimônio muito maior do que a pessoa física em si, porque todo o patrimônio dele ele transferiu para a sociedade. Isso acontece. Então, tudo isso deve ser analisado. Né? Todo o patrimônio. Ele não especifica que seja só o imóvel. E o Código de Processo Civil ele vai mais além no artigo 591, porque ele diz que não são só os bens presentes, os bens futuros. Né? Então, se eu tenho uma renda que eu poderia receber e abro mão dessa renda, isso não é uma fraude contra a execução? É. Porque eu vou abrir mão de um dinheiro que poderia me ser útil para pagar as minhas dívidas? Eu não estou me prejudicando, eu estou prejudicando o meu credor. É como se aquilo fosse dele. Por isso que a lei permite que ele faça alguma coisa. E faça alguma coisa como? Né? Através da ação pauliana. Mas, antes de falar dela, a gente fala dos requisitos, né, da fraude contra credores. Requisito da fraude contra credores. Primeiro deles que a gente vai falar é a anterioridade do crédito, que é o requisito do artigo 158, parágrafo 2º do Código Civil. Só os credores que já o eram no tempo daqueles atos podem pleitear a anulação deles. Por quê? Se eu estou contratando hoje com uma empresa que tem uma falência distribuída, eu suponho que ela tem patrimônio para garantir a dívida? Não, eu não posso querer, eu já sei disso. Então, a dívida ela tem que ser realmente anterior a essa alienação. Tá? O devedor que já alienou todos os bens, você não pode alegar fraude à execução. Por isso que a gente tem que verificar, tem que pedir certidão, tem que saber qual é a condição do outro contratante, né? Para ter certeza que ele vai ter liquidez para cumprir aquilo que ele está assumindo. Às vezes, você contrata uma prestação de um serviço extremamente oneroso, que precisa de um investimento inicial, e você, quando vai ver, essa empresa não tinha dinheiro, porque ela já está com o nome sujo no Serasa. Como é que ela vai conseguir um dinheiro para fazer o investimento necessário, para fazer o aporte necessário na sua empresa? Então, em todos os negócios, é muito necessária essa cautela em relação a analisar o patrimônio da outra parte. Né? Eu brinco com os meus clientes, na pior das hipóteses, vamos puxar só por cautela uma Serasa completa. Né? Sai tudo ali, sai distribuição de execução fiscal, sai distribuição de falência, mas você, pelo menos, fica a par da situação da coisa. Né? Vai comprar um imóvel na planta da construtora, você não vai se certificar se a construtora está lá íntegra ainda? Eu falo para o meu cliente, poxa vida, você me avisa 30 minutos antes de estar indo para o lançamento. Né? Não, você tem que procurar com calma, puxar as certidões mínimas ali da construtora, ver se a construtora é só essa, né? Porque você compra Klabin, eu sempre brinco, vira PDG, né? Você comprou alguma coisa de alto padrão. E o que te entregam? Poder de garantir, né? Garantir que você vai ter problema. Não tem como, gente. Comprar imóvel hoje é isso. Você compra de um, quem te entrega é outro. Né? Então, você tem que analisar realmente a situação patrimonial ali da pessoa. Por isso, a anterioridade do crédito é um requisito. Então, você tem que se prevenir, saber que a pessoa tem liquidez. Né? Segundo requisito seria o eventus damini, que seria o dano presente, o prejuízo. Se o credor não paga a dívida, mas vem lá um parente paga a dívida, teve prejuízo? Mesmo ele tendo vendido todo o patrimônio dele, eu não tive prejuízo. Chegou no dia da dívida e ele pagou. Então, eu tenho que ter ou um forte indício que ele não vai pagar, ou eu já existir a inadimplência. É um requisito. O dano é a inadimplência, gente. Não dá para pensar que antes disso podemos fazer alguma coisa. E acaba que parece que fica meio tarde, né? Porque se você tem que esperar o vencimento da dívida, às vezes até vencer a dívida, ele já vendeu tudo mesmo. Tá? Então, a jurisprudência entende hoje que a fraude ela pode ser a crédito futuro também. Porque se eu estou fraudando, mas não chegou a data do pagamento, já não tem mais nada até a data do pagamento. Eu vou esperar chegar lá? Não, a jurisprudência entende que se o patrimônio já está vazio, eu posso fazer alguma coisa antes. Tá? Até para quem aí é estudante, é uma questão da GV polêmica. Né? Na apostila deles, eles colocam
um caso parecido com esse. Uma senhora, um casal, eles tinham uma dívida com o banco e eles doam todo o patrimônio deles para um casal de filhos, antes do vencimento da dívida, e aí para os alunos resolverem como ficaria a questão. Quando chegar a dívida, o casal tem dinheiro para pagar? Não, eles só tinham aquele patrimônio. Então, a jurisprudência entende hoje que você não precisa ficar esperando a frustração total. Né? Você pode tomar uma atitude antes, porque o direito não socorre a quem dorme. Né? As relações são dinâmicas hoje em dia. É o que eu falo, em 30 minutos eu pelo menos puxo uma certidão do Serasa, eu olho no site do TJ e vejo se não tem nenhuma distribuição no nome daquela pessoa. O que não for segredo de justiça, a gente fica sabendo, já é alguma coisa. Né? Então, o dano aí é essencial, mas há aí uma exceção. Se a gente já está evidente que o dano vai ocorrer, a gente pode ajuizar a ação pauliana, tentando buscar a retomada desse bem. O concílio fraudes é exclusivo dos contratos onerosos. Por quê? Porque é a má-fé do adquirente. Eu só vou analisar a má-fé do adquirente nos contratos onerosos, porque num contrato de doação, ela não precisa nem estar presumida. A gente entende o quê? Que o que é mais justo? Deixar aquele bem que o fulano recebeu sem nada pagar ou deixar o credor sem receber? Não seria justo, né? Então, o direito já fala mesmo, a jurisprudência já é pacífica nesse sentido. Em caso de doação, é pacífico. Se o credor não paga, você vai poder anular todas as doações que ele fez naquele período. Porque não é justo alguém receber um bem sem nada pagar por ele. Enquanto quem a pessoa deveria transmitir, talvez até aquele bem como uma dação em pagamento, fica a ver navios. Né? Então, é indispensável aí a má-fé do adquirente nos contratos onerosos. E nos contratos não onerosos, como doação, ela acaba sendo dispensada. Em alguns casos, a gente pode presumir, né, que a pessoa sabia. Por exemplo, eu compro uma casa da minha melhor amiga que está falida. Não dá para presumir que eu sei qual é a situação dela? E aí eu falo, não, eu acreditei que ela estava super bem, nem puxei as certidões. O juiz não vai acreditar. Então, essas situações, elas acabam se presumindo como de má-fé do adquirente. Né? Então, amizade íntima, relação de parentesco. E é o mínimo que a gente podia pressupor ali, né? Porque é fácil para ele, adquirente, provar que ele tinha conhecimento. Né? Quando você chega para fazer um financiamento, a Caixa só te exige a matrícula do imóvel. E isso gera o quê? Uma presunção de boa-fé, porque tem muita gente simples aí que acaba comprando um imóvel sem consultar um advogado e consulta só ali, vai. O que vão te pedir? RG, CPF, matrícula do imóvel. Não tem nada na matrícula do imóvel, você vai financiar ali o imóvel de 80 mil. Né? Então, a gente tem que analisar a questão ali de uma forma até muito global, porque nem todo mundo vai ter essa facilidade de ter as certidões. A gente tem que analisar o adquirente e o adquirente. Mas, a princípio, ele tem que fazer a prova, sim, que ele puxou as certidões. Ele tem como verificar se o vendedor é um bom vendedor ou se ele deve na praça. Então, se você vai comprar um imóvel que é um bem valioso, é interessante que você avalie isso antes, porque o ônus da prova é do adquirente. Né? Eu confesso que, estudando, eu achei muitos doutrinadores que falam o contrário. Eu não concordo. Aí vi gente que também, né, fala mal da súmula lá do STJ. Também não concordo. Acho que a súmula está bem escrita, bem redigida. Quando o ministro precisa, ele aplica bem a parte da aprovação ali do ministro, do adquirente de boa-fé. O que diz a súmula 395? Diz que só existe fraude à execução, aí a gente está falando de execução, tá? Depois do registro no imóvel ou quando provada a má-fé do adquirente. Eu repito de novo o número da súmula quando eu estiver ali, eu não estou com ela aqui agora, eu falo de novo. E a súmula diz assim, que eu preciso ou do registro na matrícula do imóvel ou provar a má-fé do adquirente. E aí todos criticam e dizem assim, poxa vida, né, basta a distribuição da ação para você provar a má-fé do adquirente. Não, não basta, porque se você vai na Caixa Econômica Federal fazer pelo sistema financeiro de habitação, os documentos que o próprio ordenamento te exigem não são esses. Os contratos lá são padrões, são feitos pelo ordenamento. Então, o que eles te pedem? Só a matrícula do imóvel. Então, não dá para exigir mais por enquanto.
A súmula está de acordo com o nosso ordenamento. E vamos ser honestos, eu preciso de mais documento? Não, eu tinha que ter todo o direito de confiar na boa-fé de quem está me vendendo, né? Mas, infelizmente, isso não é o suficiente. Tá? Então, eu realmente aconselho todo mundo ali a puxar todos os documentos possíveis. O ônus da prova é, sim, do adquirente. Vamos falar agora da ação pauliana? Ela deve ser ajuizada sobre todos os participantes do negócio, mas com a particularidade, o adquirente só deve ser incluído se você consegue provar a má-fé dele, senão vai ser condenado em sucumbência, né? E se já tiveram 3 vendas? Porque é muito comum, assim que eu contei que eu estava escrevendo um artigo sobre fraude e execução, a primeira coisa que te perguntam é, então eu tenho um casinho, né? Queria tanto comprar um imóvel, mas a pessoa está quebrada. E se ela doar para o primo dela e eu comprar? Eu falei, você é amiga íntima, ele vai doar para o primo. A situação está toda ali, né? Até porque eu me recuso a dar uma sugestão para esse tipo de coisa. Mas é essa a mentalidade das pessoas. Então, nesse caso, eu conseguiria provar a situação de foro íntimo para doação e da amizade, né? Não tem como ela saber da situação. Está comprando do primo, sabe que a origem da fazenda antes ou a casa era antes da outra pessoa. Não tem como não saber. Né? Então, esses triângulos, assim, muitas vezes você consegue provar má-fé. E aí você vai colocar todo mundo no polo passivo da ação pauliana. Né? E quem pode estar no polo ativo da ação pauliana? Só os credores quirografários. Só os quirografários? Sim, a princípio, só os credores sem garantia real têm autorização para ajuizar a ação pauliana. Por quê? Porque o outro credor com garantia real, ele tem um bem que garante o pagamento da dívida. Mesmo que tenha uma fraude a credores, ele pode buscar esse bem de quem injustamente está possuindo, porque aquele bem está gravado, como hipoteca para ele, etc. Então, essa garantia real dá uma garantia para esse credor. Então, ele não pode ajuizar a ação pauliana. E se ele falar assim, mas o bem que está hipotecado vale 50 mil, a dívida hoje é de 100. Então, você vai ter que ajuizar a execução, promover a penhora, avaliar em 50 mil, e aí sim você não tem mais garantia para os outros 50, e aí sim você pode ajuizar a ação pauliana. Tá? Aí tem uma crítica severa contra a redação do artigo 161 do Código Civil, porque ele fala, poderá ser, né? O código, às vezes, ele podia ser mais claro, deve ser, né? O poderá te deixa a opção. E aí você distribui com a sua opção, o juiz não concorda, manda citar a outra metade. Às vezes ele também não concorda com todo mundo e manda você tirar a outra metade. Fica difícil, ele deixou muita margem. Então, era melhor ele fixar ali quem realmente tinha que estar, quem não tinha que estar no polo da ação. Em relação ao reconhecimento da insuficiência da garantia real, eu gosto sempre de destacar a terceira jornada de direito civil, no enunciado 151, fala expressamente disso, que precisa ter a penhora do bem, a avaliação em valor insuficiente, para aí sim você poder buscar uma coisa a mais. E aí, só para fazer minha divulgação das jornadas de direito civil, eu gosto muito. O Código Civil ele nasceu com muitas imperfeições, ele tem aí 10 anos de muitos erros que ainda não foram corrigidos, mas essas jornadas é, na minha opinião, uma das melhores soluções para a gente tentar interpretar esse novo código e notar o que ele deve seguir. Para quem não sabe, o Conselho Nacional de Justiça ele faz um encontro, e nesse encontro eles estudam os artigos do Código Civil e propõem enunciados. Tá? Então, eu acho bem interessante, toda vez que eu preciso, que eu estou na dúvida, eu vou até lá. Até teve a 6ª jornada de direito civil, agora temos enunciados novos, e é sempre bom, sempre enriquece, né, o nosso estudo. Fundamento da ação pauliana é o direito geral de penhor dos bens que guarneciam o patrimônio do devedor, porque ele tinha um patrimônio, né? E eu tinha esse poder de garantia na minha execução, quando eu fosse ajuizar a ação contra ele, que eu perdi porque ele fez a fraude, né? Então, o fundamento é sempre esse, é esse direito que eu tenho de buscar a minha garantia. Também se discute se a sentença vai ser de ineficácia, de anulidade, constitutiva. Eu vou ser super honesta, para mim é muito claro o efeito da sentença
da Pauliana. O artigo do Código Civil, ele diz que, quando feita a anulação, ele fala anulação, mas ele fala que esse bem vai voltar para a situação anterior, porque anular é isso, é restituir o status quo, que é o restituir o status anterior. É isso que a gente vai fazer aqui? Não, aqui a gente vai pegar o valor da casa que ele vendeu para o primo dele por um preço vil e vai colocar a casa para um concurso de credores. Então, na fraude contra credores, vai beneficiar toda a massa de credores quirografários que estão tentando ali um bem ali desse devedor. Tá? Então, eu entendo que é de ineficácia, né? Porque não é uma anulação, como a gente vê ali, que retorna ao estado anterior. Eu acho que nunca vai acontecer, não. Por exemplo, eu citada como tendo comprado um bem em fraude à execução, não efetuei o pagamento. E aí, na hora, eu vou a juízo e falo, não, estou devolvendo o bem para que vá para o concurso de credores. Aí sim tem uma anulação, porque eu mesma devolvi e não completei, não fiz o pagamento para a pessoa. Né? Aí eu vislumbro uma anulação. Mas, na maioria das vezes, eu duvido. Né? Normalmente, as pessoas estão ligeiras. O artigo que eu disse agora, do Código Civil, que estabelece essa remessa ao acervo, é 165. Anulados os negócios fraudulentos, a vantagem resultante reverterá em proveito do acervo sobre que se tem efetuado o concurso de credores. Prazo decadencial de 4 anos para ajuizamento da ação pauliana. 4 anos de quando? Do registro, né? Porque senão você guarda ali a escritura definitiva na sua gaveta de doação para o seu primo e deixa. Quando vence a dívida para um terceiro, você vai e registra a doação para o seu primo. Pode? Não, porque vai valer do registro. Né? Enquanto aquilo fica em segredo, não dá para você falar que correu prazo para o credor tomar alguma providência. Tá? Pressupostos da ação pauliana, praticamente os mesmos pressupostos que a gente viu para os requisitos ali da fraude contra credores. Anterioridade do crédito, negócio impugnado, acarretará a insolvência do devedor, intenção de fraudar presumida pela ciência da insolvência, prova da insolvência. A prova aqui é indispensável. Se, por exemplo, o devedor vem ao processo e fala, não, eu ainda tenho uma fazenda, eu vendi a chácara, mas eu tenho uma fazenda, eu tenho um carro, eu tenho ações, é fácil essa prova para ele, ele pode fazer e se eximir da ação pauliana. Cabe a ele na contestação essa defesa, é fácil para ele, é um ônus que não é demais para ele. Se ele não fizer isso, é porque ele não tem bens para garantir, concorda? É o mínimo. E aí agora eu vou chegar na parte que eu mais gosto, né? Eu adoro falar da boa-fé, do princípio da ética, que é justamente como as pessoas efetivamente devem se comportar. No tema de fraude contra credores, nós não tivemos grandes novidades no Código Civil nessas inovações, mas a própria cláusula aberta da boa-fé inserida nos contratos já nos dá uma grande possibilidade de analisar a fraude contra credores sobre uma nova ótica, de analisar a má-fé do adquirente sobre uma nova ótica. Se a praxe é sempre pedir certidões, se quando você não pede certidão, você já está ali presumindo a má-fé. É fácil você provar que você agiu de boa-fé, que você agiu com a diligência do homem médio. Né? Normalmente, quando você vai gastar todas as suas economias comprando seu apartamento, você quer ter uma certeza disso. Então, você procura um advogado, você procura uma corretora que te auxilia no negócio, que fala é necessário pedir essa certidão, e por aí vai. É princípio geral do direito que a boa-fé seja preservada e a má-fé provada. Então, a gente já vai partir do pressuposto que o adquirente está de boa-fé. Mas ele, citado na ação, não perde a chance de ir lá e mostrar, olha, eu fui diligente, eu agi de boa-fé, eu tirei as certidões do imóvel, não havia nenhuma distribuição na época em que eu comprei. Ele que tem que provar, porque ele vai ser prejudicado, ele vai perder o bem se não provar a sua boa-fé. Né? Então, cabe a ele esse ônus.
né? Outra parte do código que aparece como novidade: o adquirente citado da ação, ele não pagou todo o preço. Ele vai e faz o depósito em juízo desse valor. Por quê? Ele está mostrando o quê com isso? Que ele não quer pagar para o devedor sumir com o dinheiro. Ele quer fazer com que... Ele quer ajudar a sociedade, porque é justamente esse o objetivo do código com as cláusulas abertas de boa-fé e eticidade. Ele quer que a sociedade se ajude, que a sociedade acabe repelindo o que é injusto. Então, eu, como boa cidadã, quando eu entendo que eu posso estar lesando outro credor, eu vou e deposito o preço em juízo. E mais longe vai o código, ele fala assim: se você está adquirindo por preço vil, você pode ir a juízo e depositar o preço correto. E aí você demonstra mais ainda a sua boa-fé. Médio aí, né? Mas tudo bem, é um jeito de corrigir, pelo menos, a sua atitude, que antes era de lesar o credor, e agora vai ser, pelo menos, de pagar o quanto o imóvel vale por ele, né? Que é o artigo 160, parágrafo único. Se o adquirente dos bens do devedor insolvente ainda não tiver pago o preço e este for aproximadamente o corrente, desobrigar-se-á, depositando-o em juízo com a citação de todos os interessados. Parágrafo único. Se inferior, o adquirente, para conservar os bens, poderá depositar o preço que lhes correspondia ao valor real. Então, é aberta essa possibilidade. Você está de boa fé, você quer adquirir o bem, então deposita o valor real. Outra atitude que demonstra a má-fé, né, é o pagamento antecipado a um dos credores quirografários. Ele deve para 30, né? Ele tem dinheiro para pagar um. Ele vai lá e paga um antecipadamente. Por que beneficiar esse um e não toda a massa de credores quirografários, né? Então, isso também é em observância ao princípio da boa-fé. Queremos tratar todos os credores de forma igual. E por isso também que quando nós anulamos esse contrato, nós falamos de ineficácia, inclusive, porque esse bem não volta ao patrimônio do devedor, ele volta para esse concurso de credores, com o intuito da sociedade de sempre de repelir o dano injusto. É isso que a sociedade quer, ela quer que ninguém fique com prejuízo injustamente. E é justo aquele credor não receber o pagamento? Não, a sociedade quer que os pagamentos sejam efetuados. Eu vou agora começar a falar da fraude à execução e, na verdade, eu vou muito mais destacar as diferenças, né? Porque qual a primeira diferença que a gente pode falar? Que a fraude à execução ela é instituto de direito processual, enquanto a fraude aos credores é instituto de direito civil, né? Eu tenho processo na fraude a credores? Não, a fraude a credores acontece e aí sim eu vou ajuizar a ação pauliana. Né? A ação ela é posterior. Aqui não, aqui a ação já existe. E aí a gente está falando de direito público, e o direito público é diferente. Se você fizer qualquer coisa para interferir a administração da justiça, o direito é mais severo. Então, automaticamente, eu vou poder buscar aquele bem vendido durante o processo executivo e fazer a penhora desse bem no meu próprio processo. Incidentalmente, eu anulo aquela venda e faço que esse bem venha a garantir a minha execução. Tá? Então, é muito diferente, até na prática, né? Porque o que a gente viu na fraude a credores? Eu vou beneficiar só quem ajuizou a ação pauliana? Não, eu vou beneficiar toda a massa de credores. Né? Então, essa já é uma diferença bem significativa. E aí, na fraude à execução também, o que vale muito a pena destacar é qual seria o momento, né? Qual é esse momento para falar que já existe fraude à execução? Basta ter a distribuição da ação de execução? Se for execução fiscal, sim, né? Mas lá é diferente. Basta ajuizar a execução fiscal, não compre nada de ninguém. Mas aí, nota que no Sistema Financeiro Nacional de Habitação, essa certidão você apresenta lá também, né? Ele tira lá no dia.
a CND do nome dos vendedores, porque se tiver qualquer dívida, a Caixa daí não faz. Porque é diferente, o entendimento é outro. Porque quando a gente fala de execução fiscal, a partir do momento da distribuição da ação, eu não posso mais alienar os meus bens, todos eles já estão garantindo aquela execução, porque é um efeito estipulado no CTN. A gente não tem isso no CPC. E aqui a coisa acaba ficando ainda mais atrasada, porque eles entendem que só após a citação válida do devedor é que você pode considerar. Mas, poxa, sai na distribuição, não sai? Mesmo se ele não está citado, se eu quero comprar alguma coisa dele, saiu na distribuição. Né? Então, é um atraso. A nova redação do Código corrige esse erro e diz o quê? Diz que o adquirente tem que provar a má-fé dele, provar a boa-fé dele na execução, o que vai ser difícil. Eu acho que a gente tende a analisar a boa-fé cada vez mais de forma rígida, exigindo uma conduta correta das pessoas. E eu acredito mesmo que a redação do Código de Processo ela não está das melhores, mas ela já está melhor do que agora e vai ajudar. Requisitos da fraude à execução. A oneração de bens durante o processo executivo. Por exemplo, já tem lá uma penhora num carro, você vai e compra esse carro. Você vai perder o carro, você tinha como saber que havia aquele registro do bem. Né? Aqui... Faltava falar que eu tinha comentado da súmula, né? 375... pelo Superior Tribunal de Justiça, essa súmula. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente. É bem parecido com essa redação, a nova redação do Código de Processo Civil. Né? E aí, como é que a gente vai fazer para provar essa má-fé? Se quando eu compro o imóvel eu já tenho o registro de penhora, se eu compro eu não estou correndo risco? Gente, é efeito da penhora poder buscar de quem injustamente a possua. É efeito de direito real, é a garantia que é conferida depois do registro. Porque depois do registro a gente tem publicidade, a gente tem efeito erga omnes, então ele é indispensável. Mas e se eu conseguir comprovar relação de intimidade, relação de parentesco, eu vou provar a má-fé do adquirente. E aí sim, fica bem mais fácil a minha fraude de execução também. Porque daí basta eu ter ajuizado a ação. Ajuizei a ação, provei a relação de intimidade, eu não preciso ter penhora para pedir para que aquele bem volte a integrar ao patrimônio e seja incidentalmente feita a penhora. Porque tem que ser incidental, tá? A fraude de execução, incidentalmente você vai pedir a anulação daquele negócio. E a penhora... e para que aquele bem se reverta em penhora no processo. Aí, só para finalizar a questão do registro, eu costumo dizer sempre, eu friso muito para os meus alunos nas aulas de direitos reais, quem não registra não é dono. E aqui é a mesma coisa. Se você não registra, você deu conhecimento para a sociedade de que aquilo era penhorado? Não, então você não pode exigir, infelizmente. Você não pode exigir da distribuição da ação a partir do momento que o resto do nosso sistema jurídico não está de acordo com ele. E é o que eu falo de novo da Caixa Econômica Federal. Se quando você chega para fazer o financiamento, eles não te exigem todos aqueles documentos, infelizmente, continua valendo o entendimento de que é só após o registro da matrícula do imóvel. Porque o ordenamento ele é um todo de leis que se entrelaçam. Então, você tem que olhar ele como um todo. Não dá para mudar um pedacinho e deixar o outro do outro jeito como está. Então, a princípio, é do registro da penhora. Mas, se você puder provar a má-fé do adquirente, você pode discutir a questão sempre antes desse registro. Eu encerro por aqui a minha exposição, não sei se eu acabei falando muito rápido, muito devagar, e abro para a questão, estou aqui à disposição.